Boa noite, vamos aqui dar início a mais uma aula, mais uma super aula. Vou mandar aqui para o grupo, tá, gente? Vou compartilhar aqui. Caso saia da live, vocês voltam que eu vou voltar, tá? Porque já aconteceu de eu sair para enviar e depois simplesmente eu perdi aqui a conexão. Então, vamos começar aqui essa live. Seja bem-vinda. Nada, Rosângela. É sempre uma satisfação, um prazer muito grande. É um momento de muita alegria para mim trazer e compartilhar conhecimento com todas vocês. Principalmente encontrar minhas alunas aqui maravilhosas, experts, que estão sempre procurando evoluir, estão sempre procurando entregar o melhor. Cláudia Andrade. Seja bem-vinda, Cláudia. Vocês já são alunas, né? Rosângela, Cláudia. Então hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, que é o lipedema. Então, para quem não me conhece, né, vai ficar salvo aqui essa live. Muitas vão assistir também depois. Meu nome é Michele Lessa, eu sou esteticista há mais de 12 anos, né? Sou formada desde 2012, tá? Então, sempre atuei e dei aula, tá? Então, sempre fiz as duas coisas juntas. Desde o meu início, eu sempre gostei muito de compartilhar conhecimento. E alguns anos pra cá, né, veio ardendo no meu coração essa necessidade esse desejo, sabe, como uma forma, um legado talvez, passar o meu conhecimento para o máximo de profissionais possível. Porque uma das coisas que eu aprendi no decorrer da minha jornada é que realmente o que nos diferencia é o conhecimento que nós temos e compartilhamos, tá? Então, eu compartilhar o meu conhecimento com você não me diminui perante você, pelo contrário, né? Assim mesmo você. Então, nós somos profissionais, nós não somos concorrentes, nós estamos aqui para dar o melhor para os nossos pacientes, certo? Liliane, seja bem-vinda. Andréia, Tatiane, Paula, bem-vinda. Gente, quem tá na live comigo pela primeira vez? Fala eu aí, só para eu saber. Porque tem alunos que não perdem uma live, né? Tem aluna que toda live tá aqui batendo carteirinha. Gente, só um aviso. Se eu ficar, você perceber que eu tô assim, respirando um pouquinho ofegante, tá? É porque eu estou grávida, tá? Estou esperando o bebezinho, né? Tayane, primeira vez. André, nossa, todas praticamente aqui. Não, a maioria é a primeira vez, né, Andréia? Sejam bem-vindas, alunas. Saiba que nós temos aí uma trajetória muito rica de conhecimento e realmente eu estou aqui para agregar com vocês, tá bom? Então é isso, gente, eu estou grávida, uma das coisas que eu mudo logo é a minha respiração, então eu fico um pouco ofegante. Mas vamos lá, gente, sem delongas, deixa eu perguntar uma coisinha para vocês aqui. Vocês já atenderam alguma paciente com lipedema? Primeiro, quem aqui não sabe o que é lipedema? Coloca aí eu não sei. Ou quem sabe, coloca aí eu sei. Só para eu saber o nível que eu posso ir aqui de assunto com vocês. Porque é um assunto muito extenso, complexo. Porém, lógico, como eu não gosto de enrolar, quem é minha aluna já sabe, né? Eu trouxe as coisas principais, que são coisas que realmente faz diferença no teu dia a dia. O que é que faz diferença no meu dia a dia? Eu olhar para aquela paciente e eu conseguir identificar, tá? Nós não somos médicos, então nós não damos diagnóstico, mas nós podemos reconhecer um problema no nosso paciente e nessa interdisciplinaridade profissional encaminhá-la para o médico. Já ouviu falar, né, Paula? Então hoje você vai entender tudo direitinho, tá? Não só você, mas todos vocês que estão aqui na live, que assistirem depois, vão compreender. Essa live provavelmente vai entrar no curso como aula bônus do Taping Expert Gestacional. Eu sou CEO do método PowerSec, né? Vocês entraram agora, então vocês ainda não conhecem, mas vão conhecer um pouquinho também hoje. O método PowerSec é um método onde eu ensino uma técnica que inclui drenagem, liberação miofascial e respiração funcional, que dão resultados somente com as mãos, tá? Eu vou dar só um spoilerzinho aqui, só pra vocês ficarem até o final, porque quem fica comigo até o final na live sabe que eu não brinco, tá? Olha só, vou mostrar um vídeo aqui no início rapidinho. Na verdade, eu vou mostrar vídeo não. Eu vou mostrar aqui alguns resultados de alunas,
Olha só esse resultado da aluna, da Cícera. Gente, a aluna, essa aqui, eu acho que foi o primeiro ou segundo atendimento dela, tá? Olha a diferença, gente, dessa técnica. É uma técnica que você vai drenar, você vai fazer no corpo todo da sua paciente em 50 minutos, sem cansar, sem doer o braço, sem precisar de creme milagroso, tá? Se você quiser fazer até com manteiga, você vai ter esse resultado, tá? E você vai aprender e eu pego na mão, tá? Nós temos um grupo de suporte específico do PowerSec, nós temos um desafio 3 em 7, que é para quem inicia, tá? Olha só esse resultado aqui dessa aluna, perdão. Gente, eu fiquei muito, assim, maravilhada, gente. Olha esse resultado. E não, ela não é gestante, tá? Essa paciente aí, ó. Olha o nível de inchaço dessa paciente, gente. Olha abaixo. Isso aqui não é semanas. Isso aqui é um resultado imediato, tá? E esse é o método PowerSec. Somos mais de 1000 alunas hoje, espalhadas pelo Brasil, entregando resultados só com as mãos, tá? Ter mãos poderosas. Quem quer ter essa mão power? Coloca aí. Power. Eu quero ser power. No final você vai ter uma oportunidade que quem sabe, já participou de live, sabe que essas oportunidades são por tempo, horas limitadas, tá? Eu abro algumas vagas. Olha aí, Andréia. Andréia chegando na área. Andréia é das primeiras alunas do método PowerSec, né, Andréia? Bom ter você aqui, viu? Prazerzão, de verdade. Vocês moram no meu coração. E uma coisa que me deixa feliz é ver vocês entregando o resultado, né? Então é isso que me deixa feliz, é isso que faz eu dormir tranquila, acordar com mais sede de ensinar, tá? Então aqui vocês vão ter oportunidade de entrar na turma, tá? Sempre eu abro alguma oportunidade no final das lives. E as oportunidades, gente, são limitadas. Por quê, Michele? Porque eu acompanho as minhas alunas, tá? Então eu não posso abrir 1000 vagas se eu sou uma só, eu não consigo dar conta, tá? E além do método PowerSec, eu tenho o taping, né, gestacional, tenho o MamiSec e tem outros cursos que estão vindo aí. Por exemplo, o pós-operatório, tá bom? Então se preparem que vem muita coisa boa. Olha aí a Rosângela, eu quero, a Paula eu quero, Tayane eu quero, eita meu Deus. Olha, hein? Aproveitem, porque dura horas, tá? Horas. Então, gente, vamos falar sobre lipedema. Eu já vou começar logo, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês algumas curiosidades. Vamos lá. Gente, lipedema. Eu quero que você lembre as primeiras três letras. L-I-P, tá? Vem de quê? Lipo, tá? Tudo que vem essa palavra lipo tá relacionado a quê? A gordura. Rosângela, o MamiSec, ele é drenagem para grávidas, tá? É drenagem exclusiva para gestante. Por quê? É diferente a drenagem para gestante, tá? Tem algumas peculiaridades que é importantíssimo seguir. Então, o MamiSec é um curso completo onde eu ensino a drenar uma gestante real, tá? No curso eu faço numa gestante real, passo a passo, tá bom? Então, vamos lá, sobre o lipedema. Toda vez que vocês ouvirem assim, lipo, gente, o sonho de toda mulher, fazer uma lipo, né? Porque quando a gente fala lipo, o que a gente pensa? É um procedimento cirúrgico que vai retirar o que? Gordura. Então tudo que vem de lipo está relacionado à gordura, tá? E não é diferente com lipedema. Lipedema. Então você não vai mais esquecer, porque tem gente que confunde lipedema com linfedema. Então tudo que você ouvir linfedema, você já sabe que é o que? Linfático. Sistema linfático, tá? É outra coisa, tá? Lipedema relacionado à gordura, linfedema relacionado ao sistema linfático. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho a diferença. Se eu estiver falando muito rápido, fale aí que eu repito, tá? Porque é muito assunto, então eu tenho que dar uma corridinha pra poder também dar uma oportunidade pra quem tá esperando. Tem alunas esperando, tá? Eu abri essa oportunidade aqui pra entrar na turma do PowerSec, tá? Então, fiquem atentos. Vamos lá, curiosidade, gente. Afeta 90% das mulheres, tá? Então, o que acontece? Ah, Michele, lipedema, homem pode ter lipedema? Pode ter, tá? Porém, a sua grande parte atingida é o sexo feminino, tá?
Muitas vezes é confundindo com obesidade. Uma das coisas que eu quero atentar aqui pra você, o lipedema, ele foi reconhecido, né, a sua existência, as suas características, recente, digamos assim, tá? De alguns anos pra cá. O linfedema, que é a situação da linfa, do sistema linfático, ele já é um problema antigo, muito antigo, tá? Que inclusive atinge homens e mulheres. Porém, o lipedema, ele é muito confundido com obesidade. Sabe aquela mulher do corpão violão? Aquela mulher natural, tá? Não tô falando de mulher cirurgiada. Aquela mulher natural que tu vê que a genética dela é o tronco, a cintura fininha e tem as pernas bem grossas, bem desproporcional. Que você fala, meu Deus, essa mulher é corpão violão. Quem já viu? Quem sabe até não tem alguma aqui, né? Então muita gente tem aprendido até reconhecer. Pacientes minhas têm reconhecido agora que tem lipedema. E aí não entendia por que parecia roxo nas pernas, por que não melhorava o aspecto de celulite com o treino, com dieta, tá? Porque é diferente, é um tecido mais fibrótico, tá? Então, ele é muitas vezes confundido com obesidade, gente, mas não é, tá? Porque mesmo se a pessoa for magra, tá? Ela vai ter ali um quadro, por exemplo, celulítico muito específico, tá? Então, também é um grau de lipedema. E ele não melhora simetricamente assim o corpo. Por exemplo, a pessoa tá ali treinando, ela vai perder medidas, claro, mas ela vai notar menos resultado nas pernas, tá? Oi, Cleide, tudo bem? Bem-vinda, Josi, Valéria, Priscila, bem-vindas, Andréia Vilar, Rosângela, todas vocês. Então, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, me manda aqui, tá? Escreve aí que depois a gente responde. Então, muitas vezes confundido com obesidade, anota aí, hein? Relacionado a hormônios e genética, então normalmente tem fundo genético, tá? Então, às vezes a mãe teve, a avó, entendeu? Então, sempre tem um fundo genético na maioria das vezes, certo? Pode afetar braços e pernas, ok? Então, pode afetar, em menor grau, braços, mas afeta também braços, tá bom? Em homem, gente, como eu já falei lá em cima, é raro, tá? Mas é possível. Se aquele homem tiver alguma alteração hormonal peculiar, específico, ele pode adquirir, ele pode apresentar lipedema, tá? Então, o lipedema, ele era muito confundido com gordura. Vocês que são esteticistas aqui há anos, já atenderam muitos pacientes que você fazia. Vou dar um exemplo. Quem trabalha aqui com aparelho, fazia endermo, e fazia ultrassom, e fazia massagem, e você notava que aquela perna era difícil, sabe? Uma fibrose, um tecido fibrótico é diferente. Então, antigamente, a gente não entendia. Hoje a gente já sabe que essa situação, tá? Que acontece. Que é o lipedema, tá? Então, eu trouxe aqui um vídeo de uma paciente real minha. Nesse vídeo eu estou mostrando a diferença das pernas pro tronco, e também aparecem algumas características. Ela tem lipedema, diagnosticado pelo médico. Ela fez cirurgia plástica, como você está vendo aí. Mas antes da cirurgia plástica, essa diferença entre cintura e pernas já era muito gritante. Então você vê que é uma assimetria muito desproporcional, tá? Então o que eu vou falar pra vocês enquanto vocês olham esse vídeo, tá? A gente vai saber algumas diferenças, tá? Do lipedema. Deixa eu ver aqui qual a parte que a gente vai falar. Eu vou falar logo aqui pra vocês o que o lipedema tem, tá? Aí depois eu mostro a diferença, pra depois a gente já pular pra outra parte. Como eu vou identificar, Michele, se uma paciente minha tem lipedema? Eu trouxe esse vídeo para facilitar aqui a didática, para vocês entenderem junto comigo. E eu vou falando aqui, vocês vão observar. Uma das coisas é sensibilidade à dor e toque. Então, é uma pele, é um tecido mais sensível. Normalmente, a paciente sente dores, tá? Em algumas áreas. Então, outra coisa, geralmente aparece roxo, sabe? Aquela paciente que reclama, ai, eu vi aparecendo roxo na minha perna, um hematoma, e eu não me bati.
Então isso é muito comum em quem tem lipedema, tá bom? Outra coisa, inchaço ao longo do dia. Então ao longo do dia, aquela mulher, ela vai sentir mais inchada, vai sentir até os pés mais inchados, tá? Vai sentir os pés mais inchados, as pernas, panturrilhas, tá? E aí junto com inchaço, dores. Dificuldade de reduzir gordura, como eu falei pra vocês. A pessoa vai treinar, vai fazer atividade física, mas ela vai perceber que as pernas, as coxas, né, o quadril vai ter mais dificuldade, tá? Então aí já é, ó, um sinal de alerta para lipedema, tá? Então as mãos e os pés não são afetados. Outra coisa também, você vai ver nesse vídeo que eu trouxe pra você, é que abaixo aqui bem no início da panturrilha, na parte bem no início mesmo aqui na poplite, olha só, como você tá vendo, abaixo do joelho, na parte de trás, você nota uma gordurinha a mais. Isso também é característica. Olha os pés dela, totalmente preservado. Você não vai ver um pé inchado, né? Lógico, ela sente mais inchado ao longo do dia, mas não é uma característica presente 24 horas. Diferente do linfedema, que eu vou já mostrar a diferença pra vocês. E aí, gostaram de ver esse vídeo? Conseguiram identificar alguém que tem lipedema? Falem aí pra mim. Eu não sei nem se vocês estão me ouvindo, gente. Vocês estão me ouvindo? Falem aí pra mim. Vocês estão conseguindo entender? Quem entendeu a diferença? Quem entendeu como identificar um lipedema? Coloca eu aí pra eu saber. Pra eu saber também que você tá me ouvindo e que você tá me acompanhando. Ledo, bem-vinda, boa noite. Deu? Valéria diz que sim. A Tayane entendeu também. Ficou mais fácil de compreender, né? De identificar um lipedema. Aí você pega uma paciente desse jeito e aí você levanta a hipótese, você conversa com ela, né? Pergunta sobre essa dificuldade, se ela percebe que tem essa dificuldade de perder medidas nessas áreas. Muita celulite, mas é uma celulite fibrótica, tá? No final eu vou dar dicas de como a gente pode usar o taping aqui pra melhorar também isso. O taping é sim um coadjuvante, assim como a drenagem, mas a drenagem convencional, gente, ela vai ter um efeito bem minimizado, tá? Com o método PowerSec, você atendendo uma paciente dessa, você desincha essas pernas 3, 4 vezes mais do que uma drenagem convencional, tá? E agora eu quero só mostrar pra vocês, antes de eu vou dar dicas aqui da aplicação do taping, mas antes disso, eu quero mostrar pra vocês algumas diferenças, tá? Do que é o lipedema e o linfedema. Então, olha só, você vai ver aqui abaixo de mim, aqui ó, na telinha, o linfedema, tá? Então, que o linfedema, ele geralmente vai atingir o quê? Vamos lá pra diferença? Ele vai atingir só um lado da perna. Então, você vai ver que tem um lado ali totalmente desproporcional, totalmente assimétrico, tá? Então, no lipedema é alteração no sistema adiposo, no sistema de gordura. No linfedema, alteração no sistema linfático, linfedema, linfático, certo? Outra coisa, como eu já falei, é essa assimetria. No linfedema tem assimetria, é só uma perna. No lipedema não, são as duas, tá? Outra coisa aí, ó, os pés. Olha os pés, pra quem tem lipedema. Não tem, tá? Não tem, normal, não atinge pés. O linfedema já atinge os pés, tá? Pés e a perna aí, o pé e a perna dessa paciente. Em estágios mais avançados, no linfedema, essa pele que você tá vendo aí bem inchada, ela fica endurecida, tá? Porque quem tem linfedema sabe que não é só inchaço. Vai reduzindo o inchaço quando a pessoa está fazendo tratamento e depois fica um tecido fibrótico também, que traz esse toque endurecido, tá? Outra coisa, linfedema, para finalizar aqui a diferença. Homens e mulheres podem ter igual, tá? Podem apresentar linfedema igual. O lipedema, mais em mulheres. Pode aparecer em homens sim, tá? Mas é mais em mulheres. E aí, deu pra entender a diferença? Se vocês falar ok, eu vou passar pra outra parte. Falem aí pra mim. Deu pra entender? Quem aqui conseguiu entender a diferença de lipedema para linfedema?
Deu? Ótimo, Tayane. Tô amando aqui o feedback de vocês. Amando de verdade. Valéria, ok, deu. Perfeito. Essa é a minha intenção aqui, tá bom? Andresa, deu pra entender? Perfeito. Vamos lá, então, para uma outra parte muito importante, tá? Gente, olha, o lipedema, ele tem fundos genéticos, como eu falei, hormonais, tá? Principalmente. Então, para tratar ele, para conseguir dar uma controlada no lipedema, a pessoa vai ter que associar atividade física, ela vai associar com alimentação anti-inflamatória, e aí, entre outras coisas, né, vai associar com drenagens, tá? Sempre são indicados drenagens, e também o taping, tá? Ajuda muito nesses casos, tá bom? Gente, muita gente entrando agora, tá? Bem-vindas a todas aí que estão entrando agora. Mas vamos lá. E uma das coisas que pode fazer para tentar realmente reverter, porque é uma situação muito difícil, não é uma situação fácil de tratar, tá? Mas uma das coisas que realmente traz mais resultado é a cirurgia plástica. Como vocês estão vendo aí nessa imagem, é a mesma pessoa, antes da cirurgia, depois da cirurgia. Então, trabalho magnífico aí desse doutor, desse cirurgião, que realmente esculpiu essa perna e deu aí qualidade de vida para essa paciente. Porque é dores, é o desconforto, é a autoestima, tudo é atingido, verdade? Então, olha só essa diferença dessa perna para outra. Então, lógico, mesmo depois dessa cirurgia, ela tem ali um fundo genético. Então, essa paciente, ela vai precisar sempre estar em cuidados paliativos. Sim, a Ledo, é isso, eu tô falando certo? Está perguntando, pode fazer os dois juntos? Drenagem manual e depois aplicar o tape? Sim. A única questão você pode fazer a drenagem e depois higienizar bem aquela perna para que o tape venha aderir. A única complicação que você pode ter aí, né, em fazer a drenagem e depois o tape é não limpar bem e não aplicar o tape de uma forma que ele venha aderir. Sheila Ledo, tá bom? Então é isso. Agora eu vou ensinar pra vocês. Já são 18h31, tá vendo? Eu tô falando, gente, eu não encho linguiça, tá? Eu falo logo aqui a real pra vocês. Carla, minha amiga, bem-vinda, boa noite. Então, deu pra entender tudo sobre lipedema? Viu como eu fiz um resumo aqui? Em menos de 30 minutos, vocês estão aqui nessa live e já vão saber as principais formas de identificar o lipedema, tá? Então, além disso, como ajudar aquela paciente a descobrir se ela tem lipedema. A gente sabe que a gente não dá o diagnóstico, mas a gente tem um trabalho interdisciplinar com o médico, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho. Deixa eu ver se eu esqueci aqui alguma coisa. Alguém tem alguma pergunta? Nós já falamos sobre curiosidades, tá? Nós já falamos sobre a diferença de lipedema para linfedema. Nós falamos também da forma de tratamento multidisciplinar, aonde nós entramos com a drenagem e o taping, certo? E a forma de tratamento, né, que aquela paciente que tem o lipedema, ela vai precisar ter uma alimentação anti-inflamatória, vai precisar fazer atividade física, entre os tratamentos complementares, né, estéticos, como por exemplo a drenagem, o taping, tá? E um dos fatores que pode realmente transformar assim mais significativamente é a cirurgia plástica, como a gente está vendo aí nessa imagem. Então agora eu vou falar aqui, mostrar para vocês 3 aplicações de taping que a gente pode estar fazendo para ajudar, tá bom? A primeira aplicação é a aplicação em estrela, tá? Ou asterístico. Michele, como que eu faço essa aplicação? Você vai cortar, né? O tape normalmente ele tem 5 a 7 centímetros ali de largura. Você vai cortar naquelas tiras, tá? Você vai cortar naquelas tiras e vai aplicar um por um em cima do outro, fazendo esse efeito de estrela. Jaqueline, minha amiga, boa noite. Então você vai deixar aplicar nesse formato de estrela. Aqui, gente,
está bem na frente, mas ele pode também ser aplicado na lateral, que normalmente são as áreas mais fibróticas. Essa aplicação você vai aplicar em cima das fibroses, daquela celulite fibrótica. Normalmente você vai ver a ondulação ali. Então lá nela você vai aplicar essas estrelas, tá? Ou esse asterístico, tá? Então o que acontece? Ele é muito utilizado, né, nas áreas até de fibrose pós-cirúrgico também, tá? Porque o que ele faz? Ele vai diminuindo essa rigidez localizada, tá? Ele vai fazer um estímulo mecânico, é como cada perninha estivesse puxando para um lado, tá? Para fazer o quê? Para quebrar essas aderências e reorganizar essas fibras de colágeno que tem ali naquela fibrose, naquela celulite, tá? Que tem um grau muito diferente, tem uma característica muito mais resistente do que uma celulite de uma perna que não tem lipedema, tá? Então as tiras, ó, vão puxando levemente para cada direção desse asterístico e fazendo com que melhore esse aspecto, tá? Tensão, vamos lá, boa pergunta, Daniele. Agora eu vou falar para vocês como vocês vão aplicar. Que tensão utilizar? A tensão que você vai utilizar aqui é a mesma que você vai utilizar para qualquer outra aplicação do lipedema, tá? Qualquer outra aplicação que eu ensinar, a contenção vai ser a mesma. Que no caso aqui é de 10 a 15%, certo? Então a aplicação correta. O centro do asterisco deve ficar sobre o ponto. Então você vai observar os pontos e vai aplicar, tá? Cada fitinha dessa você vai aplicar e vai formar a estrela ou asterístico, ok? Vai observar aquela área mais densa de celulite e vai aplicando em cima delas, tá bom? A tensão leve de 10 a 15%, né? Que vai apenas levantar a pele, que já vai fazer uma grande diferença. E também pode ser aplicado combinado com o tape linfático, tá? Em leque, que é o que eu vou mostrar já já pra vocês, tá? Então é isso, entenderam? Então, um tipo de aplicação que você pode fazer, você está aprendendo aqui agora nessa live. Gente, não tem segredo, com a pele bem higienizada, você vai fazer os cortes, né, pra que essa fita fique menor. Você vai fazer o corte ali na largura, naquelas linhas que tem atrás do taping, você vai cortar e vai depois colar pedaços pequenos, um por cima do outro, fazendo o formato de estrela ou asterístico. Tá bom? Entenderam? Alguma dúvida? Não precisa ser no meio a âncora, tá, Daniele? Você pode fazer a âncora inicial, aonde você vai colar, e depois puxar, tá? E depois ali estender aquela aplicação. Colocou a âncora no início e leva até fazer todas as perninhas do asterístico. Então pode ser só uma âncora inicial ali, onde você vai colocar primeiro a base, tá? E aí depois você vai levando e depois pega o outro do outro lado e vai levando e assim sucessivamente. Entendeu? Maravilha. Então, acredito que ficou claro essa aplicação. Gostaram? Quem vai fazer? Outra aplicação que você pode fazer também. Tem um nomezinho, as stripes. Bom, nessa ilustração aqui, ela está bem na frente, mas normalmente você vai colocar na lateral, tá? E ela está aqui ilustrado para que você venha entender, tá? Mas pode ser colocado na lateral, porque, gente, não que você não possa colocar assim, mas na lateral é a parte mais que quem tem lipedema sente mais dor, tá? Sente mais esse incômodo. Então essas tiras, elas vão dar um suporte ali para quem aquela paciente que sente muitas dores, tá? Você pode tanto fazer assim, como elas estão meio separadinhas, como você pode fazer 2 ou 3 formato em I, só que são as stripes, então eles são mais longos, né? São longitudinais. Então você pode fazer um em cima do outro, um sobreposto ao outro, pegando toda a lateral do quadril até a lateral da panturrilha. Entenderam? Deu pra visualizar aí na mente de vocês essa aplicação que você pode fazer também? Deu? Alguma dúvida sobre essa aplicação? Renata, bem-vinda. Shirley, bem-vinda.
Daniele, Valéria, entenderam? Conseguiram entender, vocês que estão aí assistindo? Essa aplicação, a Stripes, é uma das aplicações que você pode utilizar no lipedema, tá? Vai dar suporte ali pra dor. Então você tá vendo essa imagem na frente, que pode também ser utilizado, mas normalmente ela é mais utilizada na lateral, sabe? Essa lateral do quadril até a parte lateral da panturrilha, tá? Então geralmente é utilizada mais assim, nessa lateral. Então você pode tanto usar, as stripes é o que? São I longitudinais, aquele corte em I contensivo que a gente faz, longitudinais, ou seja, são maiores, eles vão ali do quadril até a panturrilha. Nessa ilustração ela está na frente para que você venha observar, mas a parte que a gente mais utiliza é na lateral, essa parte da panturrilha, do quadril até a panturrilha, lateralizado. E pode ser utilizado tanto dessa forma como está aí, com esse espaço, como também pode ser utilizado sobreposto. Sabe como a gente aplica no abdômen pós-parto? Um sobreposto o outro? Pode ser aplicado sobreposto, pegando ali 2 centímetros, 1 centímetro mais ou menos de cada taping, né, de cada fita. Colocar 3, tá? Até 4 ali, formatos em I extenso, né, que é esse longitudinais. Entenderam? Conseguiram entender? Posso passar para outra? Tem mais uma aí. Eu tô trazendo aqui nesse vídeo, nessa live hoje, 3 dicas de aplicações de taping para melhorar a vida de quem tem lipedema. Sim, tá? E no curso Método PowerSec tem uma aula específica lá, que eu dou uma dica de como drenar a paciente que tem pernas, né, que tem lipedema. Gente, conseguiram entender? Posso passar? Falem aí pra mim. Já tá acabando aqui o nosso tempo. Sim, beleza, ótimo. Então agora vamos para a última aplicação, que é o linfotaping, tá? Que é um dos mais conhecidos, que pode ser aplicado tanto na panturrilha, onde você vai observar que a base está bem lá na parte poplítea, né, que é essa parte atrás do joelho, tá? Então, dessa forma aí a gente está trabalhando bastante essa panturrilha, né, esse sistema linfático, como também, ou juntamente, você utilizar a aplicação na parte aqui mais acima, nas coxas, tá? Então, levando ali para a parte, para a região inguinal, né, região próxima ali à virilha. Então, você vai fazer essas aplicações e com certeza vai trazer aí resultados, vai trazer um conforto maior, uma qualidade de vida ali para aquela paciente, tá? Vai ser com certeza um diferencial dos seus atendimentos, tá bom? Conseguiram entender, gente? Então eu trouxe aqui 3, vou só recapitular rapidinho que a gente já finalizou. 3 aplicações que você vai utilizar em quem tem lipedema. Primeiro você pode, né? Você vai escolher, ou você pode aplicar duas, como eu posso dizer, 2 técnicas, tá? Então, ó, o asterisco você vai aplicar mais na parte fibrótica mesmo, né? A parte ali de celulite, tá? Tô levantando aqui pra poder ler pra vocês direitinho. Então, você vai aplicar o asterisco ou estrela, tensão leve de 10 a 15, lembrando, todas as aplicações que eu falei de 10 a 15, tá? Asterístico, a Stripes, tá? Que é o I longitudinal, e o linfotape, 10 a 15 de tensão, tá? Então, você vai aplicar ele, você vai ver onde tem as ondulações mais proeminentes daquela celulite, que eu já expliquei aqui, que quem tem lipedema é uma celulite muito diferente, mais fibrótica. Então, esse asterisco, por que o asterisco? Cada perninha dela vai puxar para um lado, tá? Fazendo com que melhore essa aparência, tá bom? A segunda aplicação que eu falei aqui pra vocês foi o Stripes, né? Que é o I longitudinal, que pode tanto ser aplicado assim, mas normalmente ele é mais aplicado na parte lateral mesmo, sabe? Nessa parte do quadril, indo até a panturrilha, tá? Ele tem esse nome porque ele é um I longitudinal, é um I mais longo. Pode ser aplicado tanto... e o gancho, a base dele, você pode fazer em cima mesmo, tá? Colocou ali a base em cima,
tá? Como se você estivesse fazendo, por exemplo, um tape linfático, né? Então você vai colocar o gancho ali em cima, perto da... mais pro próximo possível da região inguinal, e vai levar toda a zona terapêutica até a panturrilha, tá bom? De 10 a 15 de tensão. Na lateral é onde mais se utiliza. E aí você pode usar ele tanto separado, como também você pode usar ele sobreposto, como nós utilizamos na barriga, por exemplo, no abdômen da pós-parto, tá? Da mãezinha ali puerpéria. Então, alguém perguntou aqui, Cleide, tem curso? Cleide, na verdade, o curso que nós temos, ele vai fazer parte do curso de taping, tá? Essa aula aqui vai entrar no curso de taping, tanto do gestacional como do pós-operatório, que vai sair daqui 1 ou 2 meses, tá bom? E a terceira aplicação, que é a aplicação do linfotaping, tá? Por que linfotaping, Michele? Porque ele tem essas perninhas, né, que vão como se fosse simulando ali a área que nós vamos levar, direcionar aquela linfa, tá? Então, por isso que sempre quando for linfotaping, que é o corte que a gente utiliza em FAN, o leque, tem vários nomes, polvo, sempre a base vai estar nas zonas de gânglios linfáticos. A base sempre no gânglio linfático, as perninhas pela extremidade da área a ser tratada, que é daí que vai levar a linfa para aquela área de base, tá? Então, por isso você pode usar tanto na panturrilha, como também você pode fazer, ó, na parte mais superior, certo? Alguma dúvida? Quem conseguiu entender? E no método PowerSec, a Cleide falou, maravilha! E no método PowerSec, eu ensino, tem uma aula lá que eu ensino, dou dica de como você drenar uma perna com lipedema. Porque a perna com lipedema, obviamente, ela é maior, né? Então a gente precisa ter um senso clínico ali para saber dividir. Então tudo isso eu ensino, tem uma aula que eu ensino sobre isso, tá? Então, gente, eu quero mostrar pra vocês e abrir aqui. Obrigada também, Tayane. Obrigada, entendi, a Valéria. Amei a explicação, a Tayane falou. Daniela entendeu, Cleide entendeu, maravilha. O link vai lá pro grupo, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido muito nessa live. Essa live aqui, ela é um presente também pra você, tá? Então, que você venha usufruir de todo o conhecimento que você aprendeu aqui. E eu te espero aí na nossa nova turma do Método PowerSec. Estou esperando você, que você venha entregar resultados incríveis, tá bom? Então, um beijo. Alguém ficou com alguma dúvida? Fala aí. Se não ficou com alguma dúvida, 1 minutinho, que eu já vou encerrar a live, tá? Quem me acompanha sabe, a minha live dura 1 hora, tá, gente? 1 hora, pra não tomar muito teu tempo, pra que você venha entrar nessa live, ter conteúdo de verdade, que você possa aplicar e transformar a tua carreira, tá bom? Então, parabéns pra vocês que ficaram até aqui, e um beijo, aguardem lá no grupo, que o link eu vou enviar lá daqui a pouquinho, tá bom? Um beijo e aguardo vocês, novas alunas aí do Método PowerSec.